E aí, você já pensou em melhorar a sua criação de cenário com práticas simples? Nada complexo, nada de teorias das cores e técnicas muito elaboradas, mas sim práticas simples que você pode adotar no seu dia a dia que vão fazer o seu cenário ganhar mais detalhes, ganhar um pouco mais de qualidade e te ajudar a passar para um próximo degrau do seu desenvolvimento. Vamos lá? A primeira delas é cuidado com as regras. Regras, senso comum, coisas que às vezes nos prende a uma ideia que no fundo acaba não sendo aquilo ali. Vamos lá no quesito de você ver um cenário pesado. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o que está causando esse problema? Triângulos, né? Tem muito triângulo na cena, objetos pesados demais, sempre no sentido do que de excesso de polígonos, excesso de triângulos dentro da UE4. Beleza. Se a gente for um pouco mais a fundo e pensar como o motor, eu tô falando exclusivamente da Unreal Engine 4, que é onde eu trabalho. Se a gente vai mais a fundo dela e começa a entender que o cálculo de triângulos que ela faz não é exclusivamente a quantidade de triângulos que o objeto tem. Ah, como assim? Se você tem um objeto que ele pesa 50 mil triângulos, quando você coloca ele em cena, ele não vai calcular apenas esses 50 mil triângulos. Ele vai criar um cálculo que geralmente é o dobro da quantidade do objeto para sombra. Então, se você coloca um objeto com 50 mil, 10 mil triângulos, ele vai ter sempre o dobro. Então, esse objeto de 50 mil teria 100 mil triângulos em cena. Por quê? Por conta da sombra. A sombra da E4, para ela conseguir gerar a sombra cascata, que ela chama, dentro do motor, ela precisa duplicar, vamos imaginar assim, né? Ela precisa duplicar o objeto lá dentro, para que ele use um para ser visualizado pelo usuário e outro para ser visualizado pelo motor, pelo sistema do computador, para interpretar a sombra. Então, nem sempre você reduzir exclusivamente a quantidade de triângulos desse objeto, você vai resolver o seu problema. Essa cena que eu tenho aqui, o meu maior problema foi com vegetação. Como a vegetação dela é muito complexa, né? Ela tem uma quantidade imensa de grama, árvores, arbustos e variedade dessa própria grama mesmo ali. Em muitos momentos dá pra ver a quantidade disso, mesmo sendo instância, mesmo sendo folhagem dentro do motor, que ajuda muito nesse peso, a reduzir esse peso. O maior problema aqui acaba sendo sombra. Então se você parar para analisar a grama, você vai notar que ela não tem sombra. Isso é proposital. Ela, assim como muitas outras folhagens, é sempre folhagens grandes que geram sombra, que você vai bater o olho e vai perceber que ela não teria sombra se você removesse. Então, por exemplo, alguns arbustos como esses daqui, essas arvorezinhas menores, algumas delas não tem sombra, outras têm. Mas como elas são, na maioria das vezes, usadas sempre juntas, né, sempre para gerar volume na vegetação, em grande quantidade, se você remover, vamos supor que tenham 6 variantes. Se você remove a variante, você remove a sombra de 3 variantes, e essas 3 variantes são as mais baixas, que seriam esses arbustozinhos aqui, você talvez não note muito a diferença de sombra, porque esses caras vão estar acima dela gerando já sombra. Então você teria apenas sombras duplicadas, sombras sobrepostas. E se você remover a sombra de baixo, dificilmente você vai notar em jogo, né? Porque você está prestando atenção em outras coisas. Então é bem importante você ter isso em mente, que quando você está criando o seu cenário, você presta atenção em coisas que o usuário final não vai notar, porque ele vai estar prestando atenção no monstro que tem ali, na criatura, no outro player, no objetivo que ele tem, no seu personagem, então ele não vai dar tanta importância, vamos dizer assim, bem entre aspas, mas ele não vai dar a maior importância para o seu cenário. O seu cenário, ele acaba sendo um background para o jogador continuar jogando ali. Então, certos detalhes, é lógico que isso tem que tomar cuidado, não é uma regra, lembrando, vamos voltar ao tema, né? Não é uma regra. Então, muitas vezes você pode fazer isso que você não vai ter problema nenhum. Então, esse é um exemplo de regra que geralmente a gente segue, que é a culpa dos triângulos, e se você reduzir os triângulos, não vai resolver o seu problema, que é o caso aqui. Se eu reduzir
os triângulos das gramas e da vegetação não vai ser o suficiente para eu ter o desempenho que eu preciso. Então eu preciso cortar a sombra deles, que você vai ter 2 ganhos aí. Você teria o ganho de chamadas dentro do motor, que eu não vou entrar em muitos detalhes disso, fica para um próximo vídeo. Mas você teria um ganho de desempenho em chamadas e nos triângulos derivados da sombra, beleza? E a segunda prática que vai ajudar muito no seu desenvolver aí é o método científico. Ah, mas como assim? Método científico, coisa muito complexa, nada a ver, que tem a ver de método científico com design de games. Calma lá. O método científico nada mais é do que etapas lógicas que você vai seguir para tentar descobrir algo e resolver algum problema, beleza? Então você pode usar isso em qualquer coisa da sua vida, em qualquer área, no seu dia a dia, para qualquer coisa. E no nosso caso aqui, a gente vai usar para 2 coisas principais. Uma, para melhorar o seu cenário, e a segunda, para encontrar problemas de formas mais rápidas e mais assertivas, beleza? Depois você pode dar uma pesquisada aí no Google, entender melhor o que é o método científico e tal, ver vídeos sobre isso, que com certeza você vai achar muito conteúdo, mas o intuito aqui é apenas dar uma ideia do que é o método científico, para usar parte da lógica dele, só a ideia dele, não é para seguir um negócio ao pé da letra, é só a ideia dele, beleza? E isso ajuda muito pra quem, como eu, que acaba aprendendo tudo sozinho, não fez uma faculdade, não fez um curso, nem nada, e faz tudo por conta, beleza? Isso me ajudou muito, eu mexo com 3D faz mais de 10 anos, então isso me ajudou no decorrer de todo esse tempo, em aprender sozinho, a procurar os meus problemas e resolver eles por conta. Então, lógico, isso leva mais tempo do que se você tivesse uma pessoa ali do lado para auxiliar, um instrutor, um professor, até mesmo uma faculdade ou algo do gênero. Mas, enfim, o método científico, você basicamente vai usar os principais pontos dele, que são observação, tá? Você vai observar aquilo ao seu redor aqui, tanto no quesito de melhorar o seu cenário, quanto descobrir erros nele, para otimização, para qualquer tipo de coisa. Aí, por exemplo, já encontramos um erro, uma árvore no meio do concreto. Então a ideia é exatamente essa, é a observação. Ah, mas que coisa besta, calma. O primeiro ponto é observar, para você analisar de forma crítica, tá? É uma observação sistemática mesmo. Tipo, você vai analisar e levantar pontos. É legal você ter uma imagem de comparativo para você olhar na sua e falar, eu quero chegar naquilo ali. Então eu tenho isso, eu tenho X e quero chegar naquele Y ali. O que tem no Y que não tem no meu? Tá? Então você vai analisar dessa forma para tentar melhorar o seu ambiente. Quando a gente está falando de otimização ou melhorias, procurar problemas, erros em geral, você segue a mesma ideia, observação. Só que aí é uma observação mais controlada, no ambiente fechado, onde você sabe o erro que está acontecendo, porque você encontrou ele, e você precisa verificar até onde ele vai, tá? Então, mas como assim? Por exemplo, vamos supor que eu tenha um objeto que nem esse aqui que tá aqui, ó, brilhando. Um objeto com Roughness, que é esses coisinhas brilhando, que não é legal, tal, beleza. Encontrei a primeira coisa que me incomoda, um erro. Como que eu resolvo ele? Se eu entrar no material, eu vou ter as opções dele. Se eu ficar colocando, se ele tiver lá em 1.5, que eu colocar 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, e eu vou aumentando gradativamente, e eu não tô vendo a diferença no objeto, você leva um pouco mais de tempo para resolver esse problema. Então o que você faz? Tá 1.5, joga 10. Você vai ver se vai mudar drasticamente. Mudou drasticamente? Não é dessa forma que você quer? Foi muito? Então você sabe que é menos de 10. Pronto, você já controlou a sua observação agora. Você fica só entre o valor que te incomodava, e o valor máximo que também incomoda, mas no lado oposto. Já passou daquilo que você quer. Então você sabe agora que está dentro desse intervalo. Se caso você iniciar essa alteração, fechando o leque ali, né, aumentando gradativamente e reduzindo do 10 também, sempre fechando, com o intuito, vamos supor, de chegar no 5, 6, e você chega nesses valores e não resolveu o seu problema, você já sabe que não é ali o problema, é em outro lugar. Então você não fica perdendo tempo de ficar jogando às vezes valor muito alto, ou gastando um esforço, olha só um exemplo, tá, essa questão dos valores, mas gastando muito tempo numa coisa que às vezes o problema não tá ali. Então você já colocou aquele 10 que é pra ir no máximo, que você sabe que é exagero, mas você sabe que ali, se resolver seu problema, você sabe que é ali. Se não resolver, não é ali. Então você parte por uma outra área daquele problema seu, tá? Então esse é o básico, é a observação e fazer uma análise, um comparativo, testar de forma controlada e tudo mais. Beleza. Quando você descobrir esses problemas, você vai começar a verificar se ficou bom.
certo? Você tem os fatos ali, mexi e ficou bom, mas pode ter gerado outro erro. Então você vai sempre usando essa observação e fazendo esses testes desta forma, nesse padrão, para resolver seu problema ou melhorar seu cenário. Dependendo do caso onde a gente estiver trabalhando, eu vou voltar ao mesmo exemplo que eu dei antes das sombras, tá? Como que eu cheguei a descobrir que o problema e o motor trabalhava com a sombra dessa forma? Foi dessa forma, usando o método científico, foi testando. Então, você pega lá, tá muito pesado. Eu imagino que seja triângulos, porque eu abri o sistema da UE4 de triângulos, ele ficou pesado demais, beleza? Você entrou lá no RHI da UE4, e aí você bateu o olho aqui e falou assim, caramba, tem muito triângulo pra minha cena, eu não quero isso. Beleza, se você reduziu já os triângulos do máximo que você podia, de cada objeto seu, usando o LOD, reduzindo a base e tudo mais, e não adiantou, ainda não foi o suficiente, e você precisa manter esse visual, mas você sabe que tem alguma coisa errada, você vai começar a fazer os testes, ocultando parte do cenário, que nem usando levels, por exemplo, você pode estar eliminando áreas do ambiente para chegar numa... Você pode ocultar partes do ambiente para deduzir se o problema que você está vendo tá naquela área do ambiente ou tá num ambiente próximo, que pode estar te enganando, vamos dizer assim. Então você começa a criar, você começa a fazer testes, né, para identificar é falso ou verdadeiro, tá? Aí é mais uma etapa ali do método científico. Você está verificando e já dizendo é isso e não é isso, e você continua. Quando você chega num ponto de que beleza, o problema realmente é na folhagem, mas é em algo que o motor tá lendo, você pode começar a estudar essa parte do motor, se caso você não tiver experiência com isso, para entender melhor ele. Passou essa parte, você inicia, vamos dizer, um downgrade do seu cenário. Você começa a reduzir coisas além do que você já sabe que funciona. Então, vamos dar um exemplo para método científico para descobrir um problema dentro do E4. Imagina que você tem um erro na compressão de luz, tá? Você tem algum defeito que você está vendo de sombra, que tem uma mancha onde não era para ter no material, no objeto ali, e você descobriu que tem a ver com a compressão de luz. Depois você faz o building. Esse defeito, ele pode vir de várias formas. Vamos supor 3, que seja no erro na compilação de luz mesmo, um shade de material com erro, ou um objeto gerando sombra indesejada. 3 hipóteses, beleza? Qual a forma de você verificar isso? O objeto gerando sombra indesejada, você pode desabilitar as sombras deles, de objetos próximos e do próprio objeto, para ver se é algo do gênero. Se não, você parte para a próxima. São shaders de material com erro. Você arranca o shader dele. Arranca o material, desculpa. Você arranca o material do objeto e vê se está com erro. O erro persiste. Você pode abrir esse objeto no Blender ou num programa que você usa para 3D e verificar se tem algum erro lá. Se não, você descarta e você passa pro erro na compressão de luz. O erro na compressão de luz, ele vai ser um pouco mais detalhado para você descobrir. E é exatamente essa a ideia. Você parte do mais fácil de testar e descartar e deixa os mais complexos pro final. Mesmo que pareça às vezes algo nada a ver, mas descarta ele já. E aí você parte e deixa o difícil por último. O erro da compressão de luz vai ser necessário testes. Mas luz também tem teste, certo? Mas a compressão de luz, você vai precisar compilar a luz do E4, que provavelmente você precisa às vezes compilar numa qualidade mais alta, você precisa compilar ela com qualidades diferentes, alterando as coisas ali das configurações do building. Então vai demandar muito mais tempo. Quando você fizer isso, você vai começar a notar que talvez você crie mais erros do que resolva. Mas é normal, faz parte. E aí você vai subdividindo para você conseguir criar uma lista na cabeça do que você precisa fazer. E também, para depois que você resolver o problema, saber onde ele estava. Para se caso isso aconteça futuramente, você já tem uma noção de onde estava o problema e você já pode partir direto para lá. Quando o problema não estiver lá, você faz o teste de novo, mas você já descartou uma coisa que demoraria muito tempo para chegar. Então vamos supor que você faz os testes e você mexe na qualidade da compilação, no light map do objeto, que você pode estar mexendo também. Tá vendo? Não é uma coisa que é diretamente na compilação de luz, mas é algo que afeta a compilação de luz e não tá nela, tá no objeto. Resolução do light map no objeto, o static light, né, tipo o scale dele, se tiver em ordem, e indirect light bounds, que você vai encontrar isso tudo dentro do objeto ou nos detalhes, nas propriedades dele em cena. Você pode alterar essas informações tanto no light map, no building, quanto algumas vão estar no objeto. Fazendo essas alterações, provavelmente você vai resolver o problema. Se você não resolver, você refaz o processo de levantar a hipótese, observar, testar, e aí
continua o processo do método científico. Só para ter um exemplo prático que já aconteceu comigo, de problemas assim com compilação de luz, que no final das contas o erro não estava nem dentro da E4, ela estava naquele Swarm Agent, que é o que faz o building de luz, né? Eu tive que desligar o PC, eu não lembro se eu desliguei o PC, eu simplesmente fechei o programa, paguei o cachê dele, resetei a memória e voltei a fazer tudo no E4. E o problema resolveu. Então muitas vezes é uma coisa que você não tem controle e acaba sendo mais fácil você partir pro que é mais fácil fazer, mas às vezes não é tão lógico, né? Mas é tão lógico na sua cabeça, mas ali dentro do que acontece com o computador é lógico. Como por exemplo a memória dele, o cachê dele. Pô, fecha o motor, desliga o PC, reinicia tudo e tenta de novo. Às vezes você economiza, né, horas fazendo isso, em vez de ficar tentando resolver algo dentro do E4, porque não, o problema tá no E4, então o negócio tá aqui dentro. E perder a hora, sendo que só um reiniciar de máquina já resolveria todo o seu problema. Sempre tente ir pelo mais fácil, testando, observando, levantando hipóteses e testando de novo, até você ir eliminando opções e deixando cada vez menos opções em mãos para você resolver seu problema. É muito mais fácil, mais prático e isso te ajuda a criar na cabeça métodos para resolver de uma próxima vez. Esse é o mais importante, você aprende muito com isso, você não dá tiro no escuro. Clica aqui, clica ali, fecha aqui, abre aqui, e como se esperasse resolver magicamente. Você sabe o processo que você está usando e sabe onde está procurando e por que está procurando ali. Isso é muito importante. É isso, espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo e que ajude você a melhorar o seu cenário, a melhorar o seu trabalho. Se você gostou, deixa um comentário de mais temas do gênero ou qualquer coisa relacionada a level design, environment art, modelagem, texturização, a Unreal 4, Unreal 5. Então deixa um comentário aí, dá um like, se inscreve e até uma próxima.